Daí o capitão Hever levantando mais uma taça para o Flamengo. Ainda gera aquela polêmica, Flávio Gomes, esse negócio de campeonato estadual, Taça Guanabara, Taça Rio. Mas é estadual. Mas aí a gente tem Boa Vista e Flamengo. E se o Flamengo perde esse título, cria-se um outro peso para a competição, sem né? dúvida. O Flamengo vai bem para a Libertadores, lembrando que tem Madureira, tem Fluminense pela frente e depois a estreia com o River Plate aqui no Newton Santos sem torcida. Mas é sempre bom, né, começar levantando taça. É claro que os estaduais perderam força, perderam peso, vem perdendo. Acho que os dirigentes têm feito um esforço enorme para piorar cada vez mais os campeonatos estaduais. Isso é visível. E o reflexo disso é que os clubes mais importantes acabam deixando um pouco de lado. É natural. Enquanto os campeonatos estaduais não melhorarem, a tendência é, nos principais centros do futebol brasileiro, esses campeonatos ficarem em segundo, terceiro plano. Não tem muito para onde correr. Agora, é claro também que uma derrota para o Boa Vista, por exemplo, levaria o Flamengo para a estreia na Libertadores num outro ambiente, num outro astral, né? Era importante ganhar, e é uma taça, é campeão. Campeão, tudo bem, de primeiro turno de Campeonato Carioca, que leva para a semifinal do Campeonato Carioca, não tem grandes consequências, mas teria se perdesse. Acho que teria algum peso se perdesse. Acho que o Flamengo vai bem preparado. O Flamengo começou o Campeonato Carioca com o time sub-19, 20, deixou os titulares se preparando, porque a temporada do Flamengo acabou um pouco mais tarde. É um time forte, sem dúvida, e a Libertadores é a grande meta do Flamengo para esse ano. Eu vejo o Flamengo como um possível candidato à conquista da Libertadores. Agora, a primeira fase do Flamengo vai ser duríssima, duríssima. Não é porque é um dos candidatos ao título que o Flamengo vai atropelar nessa primeira fase. Vai pegar um gigante que é o River. Tem o prejuízo causado pela sua torcida aqui no Rio, que é jogar agora sem torcida. Esse jogo, imagino que era importante para o jogo contra o River, a grande torcida do Flamengo empurrando o time. E vai jogar com o estádio vazio, né? Então o Flamengo vai ter algumas adversidades pela frente, mas tem um time, eu acho que bom o bastante para ir avançando. Acho que ainda não está jogando um futebol maravilhoso, muito cedo. Esse jogo que a gente viu contra o Boa Vista foi um jogo fácil. O Flamengo fez um grande jogo contra o Botafogo, isso sim, mas ainda é muito cedo para dizer qual é a cara desse Flamengo do Carpegiani. Os clubes que disputam a Libertadores, nessa fase de grupos, eles entram já com faturamento em termos de televisionamento, direitos, 5 milhões e meio de reais, algo em torno disso. Só que com esse título da Taça Guanabara, você acrescenta aí nos cofres rubro-negros mais 1 milhão. Que 1 milhão foi a premiação da Taça Guanabara para o Flamengo, que fez 8 partidas. Quer dizer, além da Taça Guanabara, para os mais novos, de repente não tem tanto peso, mas ela é tradicional, ela faz parte da cultura do futebol carioca. Contabiliza, né, Calil? Nós mostramos aqui os maiores vencedores. Claro, contabiliza, tem um troféu lá na sala. Você foi perfeita. Se não ganha, é crise. Como é que a gente abre a semana aqui do Flamengo? É o que a gente tem dito de campeonatos estaduais há alguns anos já, que servem atualmente para os times grandes para derrubar técnico, criar crise e às vezes machucar jogadores. Eu não tenho essa visão tão sombria de campeonato estadual. Eu gostaria muito que os campeonatos estaduais fossem valorizados novamente, melhorassem. Eu acho que é o nosso diferencial com relação aos outros países. Até porque o Brasil é um país diferente dos outros, né? É bom a gente lembrar, e os mais jovens que hoje não dão nenhum valor para o estadual, os grandes times brasileiros, eles só se tornaram grandes graças aos campeonatos estaduais. Aquela coleção de títulos que o Flamengo tem, que o Palmeiras tem, que o Corinthians tem, que o São Paulo tem, que o Bahia tem, é uma coleção basicamente de campeonatos estaduais. O Campeonato Brasileiro, na prática, tem 40 e poucos anos. E se você dividir aí, o time que mais ganhou é o São Paulo com 6. Nós não temos como na Espanha um time como, sei lá, o Barcelona que tem, eu não vou saber os números, mas tem 40 títulos, não. Mas nós temos o Flamengo que tem 40 títulos cariocas, de Taça Guanabara e tudo mais. Então, isso fez a grandeza dos clubes brasileiros, né? Os estaduais. Agora, a Taça Guanabara é super tradicional, é super parte da cultura carioca, mas não desse jeito que está sendo disputado. Não dá para ter uma decisão de Taça Guanabara em Cariacica. Deixa eu só te proteger aqui, Flavinho, para que você não sofra um bullying nas redes sociais. O Corinthians, né? Chegou ao hepta.
Corinthians tem 7. verdade. Desde a primeira edição de Campeonato Brasileiro. O que eu quero dizer é o seguinte: de 71 para cá. Então, o time que tem mais, vai. Aí o América Mineiro foi decacampeão mineiro, por exemplo. Isso. Então, a história do futebol brasileiro, ela começa lá em 1899, final do século XIX. Né? Então são mais de 100 anos de história. A gente está vendo um monte de clubes centenários aí e tal. Perfeito. E o clube que tem mais títulos brasileiros tem 7. Mas o Palmeiras tem 9. Aí eu não conto título por fax. Isso aí eu acho que essa coisa de ficar transformando alguns campeonatos que não eram campeonatos brasileiros em título brasileiro, eu não engulo muito. Quem quiser comemorar, que comemore. Mas do Campeonato Brasileiro de 71 para cá, o time que tem mais títulos é o Corinthians com 7. Então, bom, você falou quem quiser comemorar, que comemore. Quem está comemorando é o Flamengo. Foi o primeiro time a levantar uma taça em 2018, sim. E quem estava comemorando muito ontem, durante a participação no Expediente Futebol, foi o capitão do Flamengo, o zagueiro Hever, que conversou com a nossa equipe aqui ao vivo no Fox Sports. E a gente aproveita para relembrar alguns trechinhos do Hever e do Hever Júnior, né? O seu pequeno, que marcou presença também na entrevista. Vamos lá. Para muitos, a Taça Guanabara, a Taça Rio não vale nada, né? Mas a partir do momento que você perde uma final, aí transforma num título de muita importância. Então, para a gente tem um valor, sim, a gente tem que valorizar o que nós fizemos nesses 7 jogos que nós fizemos até a Taça Guanabara. Esse esquema é um esquema totalmente novo, né? A gente estava acostumado a jogar com 2 volantes, mas a princípio a gente tem assim, suportado bem esses jogos, né, de acordo com a necessidade. Nós sabemos que o nível agora, a tendência é aumentar, principalmente na Libertadores. Sabemos da dificuldade que vai ser essa estreia na Libertadores. Infelizmente a gente não vai poder contar com o torcedor no estádio, isso deixa a gente muito chateado. Até a equipe do River, né, deu algumas declarações, o treinador dizendo que queria o torcedor, né, isso mostra o quanto que o torcedor flamenguista é apaixonado. A nossa atitude tem que ser a mesma, né, jogar um belo futebol, independente das equipes que nós vamos enfrentar, seja ela forte, seja ela um pouquinho inferior do que a nossa equipe. A nossa atitude é que vai fazer com que a gente tenha uma sequência boa na competição e para que nós possamos classificar para as oitavas de finais. Eu sei que é muito doloroso, o torcedor sente muito, tem a dúvida, né, por tudo que aconteceu ano passado, mas nós não podemos ficar remoendo, né, ficar buscando coisas ruins do ano passado, até porque também tivemos coisas boas, né? Infelizmente, o pequeno detalhe fez com que nós não alcançássemos os títulos que nós disputamos o ano passado. Então, procurar se apegar às coisas boas que nós fizemos no ano passado, colocar em prática esse ano e das coisas ruins tirar como exemplo e tentar melhorar a cada jogo. Essa entrevista foi bacana do Hever, a gente vê como o Flamengo está focado realmente nessa Libertadores e antes de entrar em campo, eu já me arrisco a dizer, Flavinho, bem mais vacinado a partir das coisas que aconteceram no ano passado. O Flamengo muito mais focado, mais centrado. Te parece também? Parece. Eu acho que a eliminação na primeira fase do ano passado foi muito decepcionante. Foi muito frustrante, até pela maneira como aconteceu, com um gol no último minuto. Isso tem um impacto de gerar uma tristeza, um clima de tristeza no clube. Jogando fora de casa. Pois aí isso meio que estraga o ano do time, né? Depois o Flamengo conseguiu se recuperar, foi até a final da Sul-Americana, não ganhou, mas enfim, chegou a finais e já é alguma coisa, acho que já é alguma coisa. O Flamengo é um clube que está chegando com frequência a decisões de campeonatos e posições de destaque. Eu acho que isso é o primeiro caminho para você retomar o caminho de conquistas de títulos. Mas para ganhar realmente a Libertadores esse ano vai ser preciso muita concentração, porque principalmente os times brasileiros que estão classificados, eu apontaria 2 deles, Palmeiras e Cruzeiro, são times que se reforçaram demais com um olho muito claro nessa competição. Então, vai ter um momento no ano em que o Flamengo vai ter de se dividir, vai ter de priorizar isso ou aquilo, e a gente vai discutir, devia, não devia, mas é a realidade do calendário. A Libertadores vai até o final do ano, é um longo caminho, mas o Flamengo não pode correr o risco que correu no ano passado, de acontecer de novo o que aconteceu no ano passado, de cair logo no começo. Pois foi eliminado, começando aquela noite de quarta-feira, sendo líder do grupo,
perdeu fora de casa e foi eliminado. Foi realmente E começou um choque super grande bem, para sua com torcida. uma goleada né? aqui com o São Lourenço, Com no São Maracanã. Lourenço. Um clima O Flamengo vinha muito jogando bem, festivo. até mesmo fora de casa, Flávio, só que não tinha tal deficiência. Jogava bem, mas não balançava a rede. É. Aí Não O adianta. Flamengo fez uma não tem baita como. partida no Chile contra a Universidade Também. Católica e perdeu o jogo. Pois é. Bom, nós falamos de balançar a rede, eficiência. Coloca na tela pra gente 4 personagens, Flávio, que começaram a temporada